Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta série de reflexões baseadas na carta de Paulo aos Efésios. E nós chegamos ao capítulo 2, e hoje nós vamos ver dos versículos 18 até o versículo 20, que diz assim: fazendo-se a paz e reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, e assim destruindo a inimizade por meio dela. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo Jesus, Ele não é apenas o fundamento, mas também a pedra angular do cristianismo. A prova prática que existe paz entre Deus e o corpo de Cristo, que é a igreja, tem acesso, então, a qualquer hora à presença de Deus. Há aqui um contraste evidente com a economia do Antigo Testamento, na qual unicamente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, o lugar aonde Deus habitava. E isso só um dia no ano. Agora, os gentios que estão em Cristo, mesmo que esteja distante, desfruta desse real privilégio continuamente. Privilégio esse dado outrora a um só homem, de uma só tribo, de uma só nação, em um só dia do ano, e isso apenas típico e periodicamente. Pela oração, hoje, qualquer crente pode entrar na câmara do trono dos céus, pode ajoelhar-se perante o soberano do universo e dirigir-se a Ele como Pai. A dinâmica da vida normal a ser seguida numa jornada de oração é nos dada aqui. Em primeiro lugar, é porque Ele, o Senhor Jesus, Ele se torna o único mediador entre Deus e o homem. A sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição removeram todos os obstáculos legais à nossa admissão à presença de Deus Pai. Agora, então, como nosso mediador, Ele vive no alto para assegurar a condição de comunhão com o Pai. Aproximamo-nos no seu nome. Chegamos na presença do Pai pelo seu nome, sendo certo que por nós mesmos nós não somos merecedores de entrar na presença de Deus. Nós fazemos as nossas súplicas com base nos merecimentos do Senhor Jesus. Os que participam da oração são indicados pela palavra ambos, ou seja, tanto judeus como gentios crentes. O privilégio é que temos acesso. O nosso sustentador em oração é o Espírito Santo, e é um Espírito, o Espírito. Ele nos assiste em nossas fraquezas porque nós não sabemos orar como convém. Mas como diz Romanos 8:26, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Aquele de quem nós nos aproximamos é o nosso Pai.
Nenhum santo do Antigo Testamento conheceu a Deus como Pai. Antes da ressurreição de Cristo, os homens compareciam perante Deus como criaturas diante do Criador. Foi só depois de ressuscitar que Jesus disse: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. João 20, 17. Então, amados, como resultado da sua obra redentora, pela primeira vez os crentes podem dirigir-se a Deus chamando-o de Pai. Porque nós só nos tornamos filhos de Deus a partir da morte, da ressurreição e da aceitação pela fé de Jesus como nosso irmão primogênito e unigênito. Assim, agora nós podemos chamar Deus de Pai. No versículo 18, as 3 pessoas da Trindade são envolvidas diretamente nas orações do crente. Do crente mais humilde, ele dirige a sua oração a Deus, o Pai, aproximando-se dele por meio do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Já no versículo 19, nos últimos 4 versículos desse capítulo, o apóstolo Paulo faz uma lista dos principais privilégios dos gentios que se tornaram crentes. Não eram mais agora estrangeiros e peregrinos. Nunca mais seriam tratados como estrangeiros, cães ou incircuncisos. Agora, nós somos concidadãos com todos os santos no período do Novo Testamento. Os crentes, os antepassados eram judeus, não tinham agora nenhuma vantagem sobre eles. Todos os cristãos são cidadãos celestes de primeira classe, como nos diz Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Também, os crentes gentios são membros da família de Deus. Não somente foram soberanamente naturalizados no reino divino, como também foram adotados dentro da família divina. Olha, amados, que privilégio! Finalmente, foram feitos membros da igreja, como Paulo ilustra aqui, então, no versículo 20, que diz: tornaram-se pedras no edifício do santo templo. Paulo descreve o templo pormenorosamente, com pormenores. Ele fala do seu fundamento e da pedra angular, do elemento que lhe dá coesão, da sua unidade, da sua simetria, do crescimento e de outros detalhes tão importantes. Esse templo é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Trata-se dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. De forma alguma o texto faz referência aos profetas do Antigo Testamento, porque esses nada sabiam acerca da igreja. Isso não quer dizer que os apóstolos e profetas eram fundamentos da igreja. Não. 1 Coríntios 3,11 diz que Cristo é o fundamento da igreja. Porém, foram eles que lançaram o fundamento através das doutrinas que ensinaram sobre a pessoa e também sobre a obra do Senhor Jesus. A igreja ela é fundada sobre Cristo, no sentido de que ele foi revelado através do testemunho e dos ensinamentos dos apóstolos e também dos profetas. Quando Pedro ele confessou como Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus anunciou que a sua igreja seria edificada sobre esta pedra, a saber, sobre a verdade sólida de que Jesus era o ungido de Deus e o seu Filho único. Em Apocalipse 21:14, os apóstolos eles são associados aos 12 fundamentos da Santa Jerusalém. Não são um fundamento, mas são ligados a ele por terem ensinado grandes verdades sobre Cristo e também sobre a sua igreja. O fundamento, amados, de qualquer edifício precisa ser lançado uma vez só. Os apóstolos e profetas fizeram essa obra de uma vez por todas. O fundamento que lançaram é preservado nas Escrituras no Novo Testamento, pois eles mesmos não estão mais conosco.
Então, no sentido secundário, em todas as épocas tem havido homens cujo ministério foi de natureza também apostólica ou profética. Os missionários e os que plantam igrejas são apóstolos, porém, no sentido inferior. Os que ministram a palavra para edificação dos santos são profetas, porém não são profetas e apóstolos no sentido primário. Jesus Cristo, queridos, não é apenas o fundamento do templo, mas ele também é a pedra angular. Não há nenhuma figura ou tipo que possa apresentá-lo adequadamente no seu ministério e na sua altíssima glória. Existem, amados, pelo menos 3 explicações possíveis sobre a figura da pedra angular. E todas essas apontam para o fato de que não há outro igual ao Senhor Jesus Cristo e que Ele é o proeminente, o indispensável cabeça da igreja. A gente considera Ele como a pedra angular, que está na afiada mais baixa e na esquina da parte da frente de um edifício. É considerada de importância fundamental, porque todo o resto da estrutura, então, se apoia nela. E é nesse sentido que ela é um tipo verdadeiro do nosso Senhor. Também por ligar 2 paredes, pode haver esta figura, a sugestão da união que, por causa de Cristo, existe entre também os judeus e os gentios na igreja. Alguns estudiosos da Bíblia creem que a palavra grega traduzida para pedra angular se refere à pedra principal de um arco. Essa pedra é a mais alta do arco e serve de apoio para as restantes. De fato, Cristo, nós sabemos, ocupa posição elevada na igreja. Jesus também é indispensável. Se ele for removido, todo o resto cai. E a terceira interpretação de Jesus como fundamento e a pedra angular é que Jesus é a pedra mais alta de uma pirâmide, sendo a pedra que ocupa o lugar mais elevado da estrutura. Ele é a única com uma forma e tamanho triangular. As linhas, os ângulos dela determinam a forma que a pirâmide terá. Da mesma maneira, Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o singular em sua pessoa, em seu ministério. E é Ele quem dá à igreja as suas características especiais. Em primeiro lugar, Ele é o fundamento. As palavras no qual fazem referência a Cristo mostram que Ele é o manancial da vida e é Ele que dá crescimento à igreja. Em Cristo, nós somos ligados a ela. Nele crescemos nela. Nele todo o templo cresce junto para a sua consumação final, quando a pedra principal de esquina será revelada, com gritos de graças e graças sejam dadas a ela. Amados, que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!